E com o ritmo acelerado de colheita do milho de segunda safra no estado de Mato Grosso, o levantamento da G-Rural mostra que pelo menos 25% da área cultivada com milho em segunda safra no centro-sul do país já foi colhida. E essa é a informação que a Agricultura BR destaca a partir de agora, trazendo para você os números, os dados do que vem acontecendo com a safra brasileira de milho. Eu destaco agora o primeiro gráfico que mostra a comparação entre a colheita no centro-sul do país na atual campanha com as demais e principalmente a média dos últimos anos. Pode colocar na tela destaque em relação àquilo que vem acontecendo com a produção rural brasileira. Você vê aqui um gráfico produzido pela G-Rural, você vê aqui na cor vermelha o que vem acontecendo no ano de 2018, chegando a 25% dessa área. Você pode perceber na cor verde que a média dos últimos 5 anos ficava ligeiramente acima, ali na casa de 28%, essa situação. Tem aqui um avanço intersemanal para a cor vermelha de pelo menos 9 pontos percentuais, de 16% para 25%, enquanto que você observa que lá no ano de 2017, no ano passado, 36% da área já estava colhido. Isso acontece porque as temperaturas mais baixas têm dificultado a perda de umidade em algumas regiões, o que aumenta ainda mais o atraso provocado pelo plantio tardio do milho. Tá aí as informações da G-Rural para todo o centro-sul do país. Agora vamos ver sobre os principais estados produtores. Eu começo destaque pelo estado do Mato Grosso, que é aquele que está mais adiantado. Gráfico na tela, você acompanha no Agricultura BR agora a situação de desenvolvimento para a colheita em Mato Grosso. Observe que nesse dia 12, até o último dia 12 de julho de 2018, 49% da área já havia sido colhida. Ano passado, na mesma época, eram 61%. Então, vem com atraso. Esse atraso aqui estimado é de 12 pontos percentuais, de acordo com a G-Rural. A média dos últimos 5 anos é de 50%, portanto, vem praticamente igualado àquilo que acontecia nos últimos anos, a colheita no estado de Mato Grosso. Já o Mato Grosso do Sul apresenta atraso. Esse atraso é de 7 pontos percentuais e a colheita, por enquanto, atingiu 8% das áreas produzindo milho de segunda safra. Coloca na tela Mato Grosso do Sul agora em relação à colheita de milho, 8% até o dia 12 de julho desse ano, enquanto que ano passado, na mesma data, eram 15%, configura 7 pontos percentuais de atraso, é o que destacamos agora. Agora, um atraso forte mesmo, falando aqui do centro-sul do país, é em Goiás. O atraso na colheita do milho em Goiás, e Goiás tem problemas climáticos um pouco mais severos, é de 17 pontos percentuais, de acordo com a G-Rural, até o último dia 12 de julho. Pode colocar na tela, nós mostramos aqui uma colheita de milho no estado de Goiás em 13%. Ano passado, ela se localizava em 30%. Essa é a situação aqui para o estado de Goiás. No Paraná, que é o segundo maior estado produtor de milho, a colheita segue em ritmo bem devagar. Apenas 3% foi colhido e isso representa o impacto mais forte na média do centro-sul brasileiro. É o que você confere conosco aqui em relação aos dados disponibilizados por a G-Rural no dia 12 de julho deste ano, e a colheita chegava a 3% da área. Forte atraso de 16 pontos percentuais quando comparado à mesma data do ano passado, já que estava com 19%. Os dois últimos estados que eu destaco são São Paulo e Minas Gerais. A colheita nesses dois estados, pode colocar na tela, estavam em 6% e 7%, respectivamente, até o último dia 12 de julho. É o que a Agricultura BR destaca agora, 6% para São Paulo, 7% para Minas Gerais. E já que eu falei tanto de milho de segunda safra, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essas áreas produtoras no centro-sul do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A colheita do milho segunda safra segue em andamento na maior parte do centro-sul do Brasil, já alcançando em torno de 36% até o início desta semana, ainda um pouco mais atrasada em comparação com a safra anterior, em que os produtores já haviam colhido em torno de 40% a 50% nesta época do ano. No decorrer dos próximos dias, tem mais previsão de tempo seco, ou seja, um cenário então otimista para os produtores avançar cada vez mais em relação à colheita do milho segunda safra. As condições de umidade do solo da maior parte do centro-sul seguem altas,
principalmente na região sul, que é onde a chuva segue frequente. Agora na parte central brasileira, entre o sudeste e centro-oeste, os últimos dias foram marcados por bastante tempo seco, baixa umidade do ar. Esse cenário, então, favoreceu para os produtores dar andamento às atividades de colheita do milho segunda safra. Para os próximos dias, mais previsão de tempo firme na maior parte do centro-sul, grande parte do Paraná e Santa Catarina, além das regiões sudeste e centro-oeste, vão ter períodos de tempo mais seco e até pelo menos o dia 22 de julho não tem previsão de chuva. As instabilidades apenas seguem muito localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria se forma ao longo dos próximos dias, garantindo o retorno das chuvas. O acumulado fica em torno de 15 milímetros na maior parte do estado gaúcho. A partir do próximo período, entre os dias 23 e 27 de julho, essa frente fria agora no estado gaúcho consegue avançar um pouco mais pela costa do país, já espalha chuva pelos 3 estados da região sul, São Paulo e também toda a faixa leste da região sudeste. O avanço desse sistema frontal vai ajudar a enfraquecer o bloqueio atmosférico que atua agora na maior parte do centro do país. Só que a chuva ainda não alcança grande parte da região centro-oeste, Minas Gerais e até o norte do estado de São Paulo. E até pelo menos o dia 1º de agosto, a tendência de chuva frequente na maior parte da região sul e as instabilidades também vão seguir atuando na maior parte do Mato Grosso do Sul, faixa leste e sul do estado de São Paulo e toda a faixa litorânea do sudeste. Agora, na parte central brasileira, a massa de ar mais seco ainda vai seguir atuando, favorecendo o predomínio de sol, as temperaturas mais altas e também os baixos índices de umidade relativa do ar. Então, durante as próximas semanas, essa chuva aí avançando por partes da região sudeste e centro-oeste pode atrapalhar de forma muito pontual e momentânea o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra. Na região sul, como no estado do Paraná, essa chuva também pode atrapalhar, acabar atrasando ainda mais as atividades no campo. Agora, grande parte da região centro-oeste e interior do sudeste, o tempo mais seco vai seguir predominando até pelo menos os primeiros dias do mês de agosto. Então, o cenário vai ser bastante satisfatório para o avanço das atividades no campo em relação à colheita do milho segunda safra.